Vamos analisar a vitória sobre o Atlético Paranaense, a classificação para as quartas de final. E olha, o Vasco, ele literalmente brincou com o azar, mas quis os deuses, os gramados, que o azar não aparecesse. Não vamos fazer essa edição, mas chama a vinheta para a versão de amanhã com edição. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e bom dia para todo mundo. E quando verem a versão com edição, o Vasco não jogou bem, vamos já sem rodeios, o Vasco não jogou bem. No primeiro tempo jogou, vamos dizer assim, algo parecido com o futebol. Sobretudo o Paé, que foi o melhor homem em campo, que tentava articular as jogadas e era o jogador mais perigoso com seu chute de fora da área. Mas um time não mostrava aquele domínio, que ele tinha controle do jogo, deixando o adversário nervoso, espaços se abrindo. Isso não aconteceu. Embora também o Léo Jardim não tomou sustos no primeiro tempo, até que na última jogada do jogo, uma inversão de papéis, vamos dizer assim, que já que o Paulo Henrique lançou, o Vai disputou a bola com o goleiro, o Lucas Pinto, como se fosse um segundo atacante, pegou a sobra, chutou. O Henrique do Atlético Goianiense, de uma maneira estabanada, ele tentou tirar a bola em cima da linha e acabou empurrando mais a bola para dentro do gol. Eu não sei ainda se na súmula o árbitro vai marcar gol do Pinto mesmo ou se vai marcar gol contra. E no segundo tempo começou um panorama parecido com o primeiro tempo, o Vasco tocando a bola sem tanta objetividade. Até que houve as substituições, o Rafael Paiva tirou o Paé. Eu, pelo menos na minha concepção, eu não tiraria o Dimitri Paé. O francês é um jogador decisivo. Ele podia decidir o jogo, matar, liquidar a fatura numa bola parada, ou deixar o Paé ou outro jogador na cara do gol. Então era ainda mais um jogo decisivo. Eu não tiraria o Paé. Thiago, se o Atlético Goianiense chegasse ao empate, ele é um batedor de pênalti que não se pode abrir mão. Tirou o Dimitri Paé, tirou o Matheus Carvalho, nem colocou o Lucas Pinto, porque o Lucas Pinto sentiu, tinha que substituir mesmo, botar o Vitor Luiz. Até o Cocão ainda não teve uma atuação tão boa hoje, mas colocar Galma antes. Ele brincou com o perigo e no lugar do Paé colocou o JP, que é um volante também, praticamente recuou o time, tentou segurar 1-0, correu riscos aí desnecessários. Teve uma que o Léo Jardim fez defesa em um chute extremamente perigoso na pequena área do Ramades, eu acho, não lembro quem quase fez o gol de empate. E depois que ele tentou botar uma correria que deveria ser, já que o Atlético Paranaense, tanto Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense tinha que se lançar mesmo para o jogo, tentar pelo menos um empate que levaria a disputa de pênalti. Então ele tinha que botar uma correria para ser cirúrgico no contra-ataque. O Emerson Rodrigues, beleza, mas por que não botou o DVD também para botar correria também na outra ponta?
Não dá para ver novamente o campo, como diria o Marcelo Santana. Ele falou que o Vasco viria um campo dizer que o Vasco precisaria ir no mercado ou não. O campo está gritando que o Vasco precisa de reforços. Hoje foi um exemplo que o Rafael Paiva não tem muito material humano para fazer uma substituição que mude o panorama da partida. Hoje, a contusão do Felipe Coutinho tirou uma substituição que poderia manter o padrão de inteligência no meio de campo. Se ele tinha que substituir o Dimitri Payet. No caso, se o Coutinho não tivesse se lesionado, essa substituição manteria essa vida inteligente, né, no meio para frente. Ele brincou com o perigo, e o Vasco praticamente abriu mão de contra-atacar. E agora que nas quartas de final, muito possivelmente o Vasco vai pegar um adversário que está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar na quarta-feira. Aí Botafogo também vai fazer o jogo de volta. Então, e esse tipo de risco, e time que está na briga de cima da tabela, pode ser fatal. Mas temos menção horrorosa, né? O Payet, que jogou quanto ele esteve em campo, esteve bem. O Piton, antes de lesionar, estava bem. O Paulo Henrique, que foi fundamental para a jogada do primeiro gol. E até bota o Léo Jardim, que nessa defesa do segundo tempo, que eu mencionei, também foi importante. Mas também a estratégia do Rafael Paiva prejudicou outros jogadores que pudessem sobressair, por assim dizer, esse jogo. Nesse esquema de 3 volantes, prejudicou muito o Matheus Carvalho. Eu acho que ele ficou perdido na sua função que ele está acostumado a fazer quando joga apenas com mais um volante ao seu lado. Com mais 2, eu acho que ele se confundiu e essa função dentro da estratégia tática. Mas valeu a classificação, né? O Vasco quebrou mais um tabu, né? Quebrou o tabu de não vencer o Internacional, que já durava há 10 anos. Acabou com o tabu de não vencer o Corinthians, durava 14 anos. E agora acabou com o tabu de não passar para as quartas de final, que durava 9 anos. Que a última vez que o Vasco foi para as quartas de final foi em 2015, quando foi eliminado pelo São Paulo. De lá para cá, a gente não gosta de lembrar muito, são decepções, eliminação na primeiríssima fase, como no ano passado, por exemplo, com o ABC, entre outros. Na verdade, o Vasco não tem muita história para ser que o torcedor vascaíno gosta de se lembrar, porque o Vasco não tem uma história que chega muito longe na Copa do Brasil. Fora em 2011, quando foi campeão, e em 2006, quando foi finalista. A gente não gosta de lembrar contra quem, mas infelizmente foi ali contra aquele Império da Gávea, né, contra o Flamengo. E em 93, quando foi semifinalista, foi eliminado pelo Cruzeiro, que seria campeão. Fora isso, eu acho que não tem muito histórico na Copa do Brasil, que a gente gosta de recordar. Eliminado, 15 de Brauma, mas
nem é hora de mudar esse histórico na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro tem uns 4 títulos. Se lembrar, fomos finalistas também em 79, em 84. Já no Campeonato Brasileiro, eu acho que tem histórias bonitas. Em 92, infelizmente, não foi campeão, mas faltou isso para ser campeão. Talvez, aliás, se 92 fosse o Campeonato Brasileiro, fosse ponto corrido, o Vasco seria campeão. Mas na Copa do Brasil não temos muita história feliz e é a hora de mudar isso. Agora, espero que em clássico, como no sábado contra o Fluminense, o Fluminense vem de 4 vitórias consecutivas, Rafael Paiva não faça um esquema suicida como fez hoje. Hoje deu certo. Mas em outros times, uma qualidade melhor que o Atlético Goianiense, pode custar caro. E vocês que acharam a atuação do Vascão? Opinem, comentem. Aqui é a galera do Temoral, aqui todos têm. Daqui a pouco a gente vai fazer os flashes da coletiva do Rafael Paiva lá em São Januário, e depois no Desperta, na hora do almoço, a gente vai fazer a coletiva longa do Paiva lá em São Januário.